353, de 13 de maio de 1888, concede liberdade a todos os escravos que vivem no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Com a promulgação dessa lei, seria capaz de imaginar todas as pessoas vivendo em uma sociedade pacificamente, sem exploração, injustiça e principalmente sem escravidão. A campanha que culminou com a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi a primeira manifestação coletiva a mobilizar pessoas e a encontrar adeptos em todas as camadas sociais brasileiras. No entanto, após a assinatura da Lei Áurea, não houve uma orientação destinada a integrar os negros às novas regras de uma sociedade baseada no trabalho assalariado. Esta é uma história de tragédia, descaso, preconceitos, injustiças e dor, uma chaga que o Brasil carrega até os dias de hoje. Contudo, em pleno século XXI, ano 2020, esses são os dados registrados. Segundo fiscalizações realizadas pelo extinto Ministério do Trabalho, desde 1995 até o presente ano, foram resgatados mais de 55 mil trabalhadores em condições de escravidão contemporânea. E só neste ano, 2020, 231 pessoas foram resgatadas nestas mesmas condições, em 45 ações coordenadas pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que também incorporou as atribuições ao extinto Ministério do Trabalho. Algumas características se configuram-se como trabalho escravo na atualidade, de acordo com o Código Penal brasileiro. Trabalho forçado, como o próprio nome já diz, é quando o trabalhador, não querendo ou não mais querendo continuar naquela atividade trabalhista em que se encontra, é forçado por seu patrão, mediante força física, saldo de dívida ou chantagem. Jornada exaustiva. Quando o trabalhador é submetido às longas jornadas, na maioria das vezes não remuneradas, que não possibilitam o descanso necessário entre uma jornada e outra. Servidão por dívida é quando o trabalhador é forçado a continuar trabalhando para saldar uma dívida com o empregador. Essas dívidas incluem, na maioria das vezes, passagem, alojamento, alimentação, entre outras. Condições degradantes. Quando o trabalhador é mantido em condições degradantes em seu ambiente de trabalho, as quais podem incluir violência física, psicológica, alojamento precário, alimentação e água insuficiente ou insalubre. De acordo com o Ministério do Trabalho e da Comissão Pastoral da Terra, divulgada pela ONG Escravo Nem Pensar, um levantamento concluiu que 52 mil trabalhadores foram resgatados da escravidão entre os anos de 1995 e 2016. Desses, 92% eram homens, 22% trabalhavam em lavouras de canas-de-açúcar, 31% na atividade pecuária, 18% em lavouras diversas, 7% em cultivo de carvão vegetal, 5% no desmatamento florestal, 3% no reflorestamento, 2% no extrativismo vegetal, 1% na mineração e nas zonas urbanas, 5% estava na construção civil e 1% na confecção têxtil. Onde acontece o trabalho escravo? O trabalho escravo rural, a maior parte desses trabalhos acontece no território brasileiro e geralmente vem de atividades rurais. Os trabalhadores entregam campo de empresas onde são mantidos por latifundiários em grandes explorações, principalmente na agricultura, na pecuária e na mineração. Vale ressaltar que no caso da agricultura, que mantém o trabalho escravo, são as grandes empresas agrícolas vinculadas ao agronegócio. Já o trabalho escravo urbano, muitos desses trabalhadores se concentram nas zonas urbanas de países como China, Índia e Tailândia, onde as indústrias estão localizadas. O trabalho escravo nesses locais está relacionado principalmente à indústria têxtil e à construção civil. Para obter um aprofundamento maior sobre o assunto, o grupo decidiu fazer uma entrevista com um advogado chamado Luiz Augusto, para que ele pudesse explicar melhor como funcionam as leis em questão do trabalho escravo. O chamado trabalho escravo geralmente acontece quando o trabalhador ele não tem o mínimo de dignidade no seu local de trabalho. Por quê? Porque o patrão não proporciona isso. Muitas vezes obriga o trabalhador a ter uma jornada de trabalho exaustiva, além do normal.
não proporciona saúde, não proporciona segurança e às vezes até o impede de locomover-se porque existe uma dívida entre o patrão e o empregado. E isso é crime. E esse crime está tipificado no artigo 149 do Código Penal. Ah, mas qual é a pena? A pena para esse crime é de 2 a 8 anos de reclusão, mais multa. E se houver comprovado o emprego de violência na relação, essa pena pode ser aumentada. A Emenda Constitucional de número 81 alterou o artigo 243 da nossa Constituição Federal, que agora determina o seguinte: quando forem constatados em qualquer lugar do Brasil, seja ele rural ou urbano, a presença de trabalho escravo, essas terras deverão ser expropriadas e destinadas à reforma agrária ou até mesmo à habitação popular. Os proprietários dessas terras, no caso os patrões que estão praticando esse crime contra os seus empregados, eles não receberão nenhuma indenização do Estado pela expropriação. E também poderão ser condenados criminalmente pelo artigo 149 do Código Penal. O Ministério Público do Trabalho é o órgão responsável por verificar se existe ou não o trabalho escravo naquela relação de emprego. Nos dias atuais, como é que a gente consegue identificar se existe ou não o trabalho escravo naquela relação? Um bom exemplo disso é a jornada de trabalho exaustiva. Muitos patrões obrigam seus empregados a trabalhar de forma absurda, muito além do horário permitido por lei. Outra coisa é quando existe uma dívida, até uma dívida pessoal entre o patrão e o empregado. Por causa dessa dívida, o patrão se vê no direito de privar o seu empregado de vários direitos, como o direito de se locomover dentro da empresa, não permitir ir ao banheiro, tira totalmente a dignidade do trabalhador por causa daquela dívida que existe. Isso são bons exemplos de trabalho escravo nos dias atuais. O grupo foi até a Feira Livre da cidade de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, onde entrevistou... Bom dia. Com qual idade o senhor começou a trabalhar? Eu trabalhei de novo, assim, ajudava meu pai na banca, ajudava a pegar frete. Eu tinha meus 10, 12 anos, 10 anos já estava ajudando. Qual a sua função? O seu trabalho é muito exaustivo? Não trabalho porque assim, eu sempre continuo sempre ajudando meu pai, ó, vendo essas coisas aqui com meu pai. Quer dizer, trabalho mesmo, mas é o que dá para fazer, né? Quantas horas você trabalha por dia? Eu chego cedo aí, ó, não sai de 5h30 e quando é meu dia, né, já vai embora para casa. Quanto dá para o senhor fazer refeição? Tem dia que dá, mas tem dia que não dá não, porque é muito corrido, tem dia que dá para nós comer alguma coisa, como alguma coisinha, comer café. Quanto o senhor ganha, assim? Por um dinheiro bom ou depende do dia? Depende do dia, desde quando é dia de pagamento dos senhores de idade, dos velhos, aí eu vende bastante, vê que é fraco a semana que dá uma... Alguma vez você já foi forçado a trabalhar por algum patrão? Não, aqui não. Trabalhei lá em São Paulo já há muito tempo lá. Lá também é meio complicado, lá também é um dinheirinho sofrido também. Fora, lá eu trabalhava mais. Já eu saía, se eu estirasse às 6, saía às 6. Ficava às 7, saía às 6. 7 às 6. Ficava mais corrido lá, sabe? O serviço lá era mais corrido, trabalhar. Mas recebeu o salário mínimo? Não, eu trabalhei lá num lugar sem resiste, botei até na justiça. Esse cara lá, ele me pagou sem eu colocar. Falou, ó, eu pago, eu coloco. Trabalhava das 7, não tinha hora para parar, não tinha nada. Quer dizer, aí saí fora, explorava os caras. Sofri um acidente, estou aqui lutando para ver se se aposento, mas com essa doença, tudo quebrado. Estou ajudando meu pai só. E a empresa não contribuiu para... Não, a empresa não ajudou não. O INSS negava e estou aqui tentando se aposentar aí.